Governo estuda criar concurso unificado para técnicos de universidades federais. Essa notícia saiu aqui por volta do dia 17 de março, né, meados do mês de março. Eu estava de mudança nessa semana. Eu cheguei a ver, mas não me aprofundei e acabei esquecendo com o tempo. Aí eu estava respondendo os comentários aqui dos vídeos anteriores do canal e eu vi aqui, ó, tomara que saia do papel o concurso unificado para tais. A UFPE tá com banca definida desde janeiro e tal, mas acho que não andou por causa dos planos de lançarem unificado para IFES e UFES. Aí não entendo o motivo de não terem regulamentado os novos cargos. Eu expliquei nesse vídeo aqui, tá? O que está travando editais de universidades e institutos federais para novos cargos, que eles querem fazer via concurso unificado, que é super lento. Então vamos conversar sobre. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal ou bem-vindo de volta. Se inscreve se ainda não me conhecia. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, ó. Porque o governo está com essa ideia, né, de lançar um edital de CNU, incluindo as universidades. Talvez até trazer um CNU e colocar como um bloco temático, educação, algo assim. De acordo com os dados apresentados, foram criados 13 mil cargos para professores e 11 mil para técnicos administrativos da educação, principalmente para os institutos federais, mas também para as universidades federais. Durante a coletiva, o EC reforçou que o governo não pretende realizar uma terceira edição do CNU em 2026. A continuidade do modelo dependerá do próximo governo. Num eventual Lula 4, a probabilidade é grande sim de ter um CNU 3, porque a nossa avaliação é de que a política foi muito acertada e merece ser continuada. Ao longo do vídeo vai ficar bem claro para você o quanto eu acho isso viável ou não, quanto tempo demoraria e em que universidades isso poderia ser implementado ou não, mas vamos olhar para as principais informações aqui. Primeiro, o governo realmente está pensando em fazer um CNU para TAI. Segundo, esse CNU não seria à parte, ele seria provavelmente dentro do CNU 3, já que na entrevista ela fala desse concurso e não menciona um concurso separado, um edital à parte para TAI. Seria muito melhor aproveitar a superestrutura do CNU e só incluir. Terceiro, isso não acontece em 2026, está totalmente fora do radar, porque é um ano eleitoral, os esforços do governo estão em outras frentes de batalha, mas, segundo a ministra, num eventual próximo mandato do presidente Lula, esse concurso aconteceria. E a respeito desses 11,6 mil cargos criados para os técnicos administrativos em educação, isso está totalmente relacionado com esse último vídeo aqui, o que está travando editais de universidades federais e institutos federais para os novos cargos de técnico e analista em educação. Vamos falar um pouco agora da quantidade de vagas. Muita gente duvida que vai sair esse tanto de concurso todo, que é uma quantidade absurda, mas não é, gente. O Brasil é muito grande, tem muitos órgãos por aí e pulverizando essas vagas, você vai ter sim editais robustos com a quantidade grande de vagas, mas não é nada absurdo, tá? Olha esses números aqui. Matéria do site Poder 360. Serviço Público Federal perdeu 73 mil pessoas, diz do EC. É do mesmo período a notícia, tá? 17 de março de 2026, quando rolou essa entrevista aí. Balanço apresentado pela ministra tem ingressos e aposentadorias do Executivo Federal de 2016 a 2022. O Ministério projeta mais 70 mil saídas até 2030. E aí, só para vocês entenderem, entradas, saídas, saldo. Entradas, saídas, saldo. É no balanço. Foram 73 mil pessoas a menos na administração pública federal de 2016 a 2022 e o governo projeta mais 70 mil saídas até 2030. Então tem que haver essa reposição de quadros. É porque a gente passou um período muito grande com tão pouco concurso que a gente desacostumou com a ideia, mas os editais antigamente eram gigantes. É óbvio, tem revolução tecnológica acontecendo, temos IA, temos muita coisa rolando por aí. Mas ainda assim, esse número de 11 mil novos cargos frente ao que o governo teve de perda no período, ele não é nada absurdo, entende? Fora a intenção do governo de expandir a rede federal de ensino, sobretudo no que diz respeito aos institutos federais. Vamos trazer uma outra notícia aqui, agora da Folha Dirigida, sobre o CNU da educação também, mas para abordar esse trecho específico aqui, ó, o MEC procurou o MGI e a ENAP para fazer essa mediação. Para técnicos universitários, houve uma conversa do MEC com a possibilidade de ser feito da forma mais unificada, mas isso ainda não avançou. Mais um ponto aí para a gente levar em consideração também. Para professores, por conta da capilaridade de áreas e das especificidades, a ministra acredita ser mais difícil replicar o modelo. Aqui a gente se conecta diretamente com esse vídeo aqui, o último vídeo que eu publiquei no canal. Inclusive, se você não chegou no canal ainda, vamos bater aqui 75 mil inscritos, 3/4 dos 100 mil para ganhar a plaquinha. Conto com a sua ajuda e apoio. Na sequência, a presidente da ENAP, Betânia Lemos, também esteve presente na coletiva. Segundo ela, as conversas com o MEC para abertura de um CNU para a educação ainda são muito iniciais. A gente não tem muita informação para passar ainda, porque está bem no início das conversas. Isso em março agora, né? Aí fala aqui de um projeto de lei criando mais vagas, ou seja,
Cara, a gente está tendo criação de vaga, distribuição. O que falta realmente é regulamentar. E você veja, começaram uma discussão, um estudo de viabilidade, estão pensando em como vai ser, mas tem muitas questões nesses concursos para técnico de universidades federais que eu quero debater aqui com você e que implicam, talvez, na não realização desse CNU ou numa realização que pegue apenas uma parte das universidades. Primeiro ponto da explicação, vou vir aqui num destaque que tem lá no Instagram do roteiro, porque teve um simulado, cara, que eu fiz para o UFRJ em 2023, onde eu coloquei uma questãozinha aqui sobre a autonomia universitária e caiu uma questão exatamente sobre isso na prova. E a autonomia universitária, ela é um gargalo gigante para o CNU acontecer. Porque muitas universidades têm uma interpretação das normas um pouco mais favorável do que o governo federal e tratam os seus concursos de uma forma mais favorável para elas. E aqui eu estou falando da quantidade de servidores que você vai ter no teu cadastro de reserva, da autonomia que você tem sobre eles, dos processos de aproveitamento, da velocidade para publicar o concurso. Em alguns casos acaba não funcionando muito bem, né? Vídeo IFRJ aí que tá demorando pra caramba. E aqui eu vou trazer mais um comentário de inscrito, ó. O João Paulo Silva comentou aqui 3 dias atrás. A Unirio está com uma porrada de homologados e uma interpretação bem ampla do famoso decreto. Eu vou precisar analisar a situação da Unirio depois, porque eu lembro que ela fazia uma interpretação bem conservadora comparando com as outras universidades assim, mas até um tempo atrás a grande campeã de convocações aqui no Rio era a UF, porque ela fazia uma interpretação muito favorável do decreto 9739. Eu já publiquei vídeo sobre isso aqui no canal, faz um ano mais ou menos, né? Essa é a Universidade Federal que mais chama cadastro de reserva aqui no Rio de Janeiro. E tem outros vídeos que seguem uma linha de raciocínio parecida, né? Universidades podem chamar mais aprovados do que você imagina. E esse outro de 6 meses atrás, quem assistiu lembra, falando sobre o concurso da Unirio poder chamar mais do que as pessoas imaginavam. E aí explicando justamente o decreto, interpretações, os empates, né, e etc. O que eu quero que você entenda é que não é impossível que a gente tenha um CNU, incluindo universidades federais, mas que nem todas as universidades decidam participar, nem todos os institutos federais decidam participar. E isso muito por conta da autonomia. Como a universidade ela tem autonomia de gerir o seu quadro administrativo, de gerir o seu dinheiro, ela pode optar por não aderir a um edital desse, por exemplo. E é bem comum um órgão escolher ficar de fora do CNU. Eu perguntei aqui no Gemini, por exemplo, me deu a lista dos órgãos federais que participaram do CNU. Quantos órgãos participaram? Ele mandou por edição. CNU 1, 21 órgãos federais. CNU 2, 32 a 35 órgãos. Aí colocou os órgãos aqui listados. E aqui embaixo eu perguntei quantos não participaram. E aí ele colocou aqui que o Poder Executivo Federal tem mais de 200 estruturas. Então, mais ou menos 150 órgãos ficaram de fora do CNU. Estou alguns que se manifestaram aqui sobre preferirem seguir com seus processos por fora, né? O IBAMA, o ICMBio, o SUSEP, FNDE, que nem Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que nem, inclusive, não conhecia, assisti recentemente a série na Netflix lá sobre o Césio, né? Foi o acidente que aconteceu lá em Goiânia. É um órgão que optou por ficar fora do CNU por conta do alto nível de especialização exigido em seus quadros. E aí, para você ver como tá tudo conectado. Ali fala de especificidades, né? A própria ministra falou que para professores seria mais complicado replicar esse modelo por conta das especificidades. Eu mostrei que o governo quer modernizar a carreira, significa um certo nível de precarização também, e abre muitas margens para outras interpretações, terceirização de algumas áreas. Enfim, o governo quer 20 especialidades apenas, ou seja, uma estrutura muito mais enxuta. Atualmente são mais de 300, a categoria propôs 97 para regulamentação, o governo quer 20. Então são muitas questões a resolver antes da gente chegar de fato à viabilidade de um CNU para TAI. A gente precisa ver o resultado dessa greve, a regulamentação desses cargos, entender como fica essa estrutura para ver se faz sentido ter ela dentro de um CNU, por exemplo. Além disso, a gente precisa das próprias universidades e institutos manifestando interesse em aderir a esse processo e não fazer os seus concursos separadamente. E essa análise ela vai ter vantagens e desvantagens, né, em custo, em tempo, em autonomia. Então cada órgão precisa entender como é a sua realidade, se faz sentido ou não participar. O governo
governo parece ter essa intenção de simplificar mais a carreira justamente para viabilizar um concurso que agregue tudo isso, né? Mas sinceramente não dá para ter muita certeza dos próximos passos dessa negociação. Em 2026 a gente já viu que nada acontece nesse sentido, não vai ter um CNU em 2026, e aí em 2027, havendo a reeleição do Lula, havendo um novo CNU, a gente teria que ver a adesão ainda, se as universidades fariam parte desse processo ou não. Quero saber a sua opinião sobre o assunto, o que você acha do CNU como estrutura para concursos, se ele se adapta, né, a essa realidade dos concursos TAI. A gente está falando de uma carreira que tem um salário menor do que os cargos que participaram do CNU antes, então faria mais sentido você prestar prova para outro estado, né? Você ofertar isso mais capilarizado para as pessoas pretenderem se mudar para ocupar aquele cargo do que faz sentido na carreira TAI. Claro que existem exceções, mas a gente está falando de uma carreira de entrada, onde esse concurso faz mais sentido para quem mora próximo ali da universidade, não você sair para ir para, sei lá, Brasília fazer esse concurso, como faz sentido para outros cargos que estiveram no CNU antes. Então tem tudo isso de background e eu queria saber a sua opinião. Então comenta aí e a gente vai conversando até o próximo vídeo. Partiu!